Oi, pessoas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos continuar a leitura de A Gênese. Nós paramos no capítulo 7, que a gente ia iniciar, na página 124. E a gente ia tratar no capítulo que fala sobre o esboço geológico da Terra, que eles vão citar os períodos geológicos, o estado primitivo, período primário, de transição, secundário, terciário, diluviano, pós-diluviano ou atual, e o nascimento do homem. Então vamos lá? Vem comigo. Períodos geológicos. A Terra conserva em si traços evidentes da sua formação. Acompanham-se-lhes as fases com precisão matemática nos diferentes terrenos que lhe constituem o arcabouço. O conjunto desses estudos forma a ciência chamada geologia, ciência nascida nesse século XIX e que projetou luz sobre a tão controvertida questão de origem do globo terreno e dos seres vivos que o habitam. Nesse ponto, não há simples hipótese, há o resultado rigoroso da observação dos fatos e, diante dos fatos, nenhuma dúvida se justifica. A história da formação da Terra está escrita nas camadas geológicas de maneira mais certa que nos livros pré-concebidos, porque é a própria natureza que fala, que se põe a nu, e a imaginação dos homens a criar sistemas. Desde que se notem traços de fogo, pode dizer-se com certeza que houve fogo ali. Onde se vejam os d'água, pode-se dizer que a água ali esteve. Desde que se observem os de animais, podem-se ver que viveram aí animais. A geologia é, pois, uma ciência de toda de observação, Só tira deduções do que vê. Sobre os pontos duvidosos, nada afirma. Não emite opiniões discutíveis por esperar de observações mais completas a solução procurada. Sem as descobertas da geologia, como sem as da astronomia, a gênese do mundo ainda estaria nas trevas da lenda. Graças a ela, o homem conhece hoje a história da sua habitação, tendo desmoronado para não mais tornar a erguer-se a estrutura de fábulas que lhe rodeavam o berço. Em todos os terrenos onde existam valas, escavações naturais ou praticadas pelo homem, nota-se o que se chama estratificações, isso é, camadas superpostas. Os que apresentam essa disposição e se designam pelo nome de terrenos estratificados. Essas camadas de espessura, que varia de alguns centímetros até 100 metros e mais, se distinguem entre si pela cor, pela natureza das substâncias de que se compõem. Os trabalhos de arte, a perfuração de poços, a exploração de pedreiras e, sobretudo, minas, facultaram a observá-las até grande profundidade. São, em geral, homogêneas as camadas, isso é, cada uma constituída da mesma substância ou de substâncias diversas, mas que existiram juntas e formaram todo um compacto. A linha de separação que as isola uma das outras é sempre nitidamente sulcada, como nas fiadas de uma construção. Em nenhuma parte se apresentam misturadas e sumidas umas nas outras, nos pontos dos seus respectivos limites, como se dá, por exemplo, com as cores do prisma e do arco-íris. Por esses caracteres, reconhece-se que elas se formaram sucessivamente, depositando-se uma sobre a outra em condições e por causas diferentes. As mais profundas são naturalmente as que se formaram em primeiro lugar, tendo-se formado posteriormente as mais superficiais. A última de todas, a que se acha na superfície, é a camada da terra vegetal, que deve suas propriedades aos detritos de matérias orgânicas provenientes das plantas e dos animais. As camadas inferiores, colocadas abaixo da camada vegetal, receberam em geologia o nome de rochas, palavra que nessa acepção nem sempre implica a ideia de uma substância pedrosa, significando antes um leito ou banco feito de substância mineral qualquer. Umas formadas de areia, de argila ou de terra argilosa, de marna, de seixos rolados. Outras são de pedras propriamente ditas, mais ou menos duras, tais como o grés, os mármores, o cré, os calcários ou pedras calcárias, as pedras molares ou carvões de pedra, os asfaltos, etc. Disse que uma rocha é mais ou menos possante conforme, mas é mais ou menos considerável a sua espessura. Mediante o exame da natureza dessas rochas ou camadas, reconhece-se por sinais certos
que umas provêm de matérias fundidas e às vezes vitrificadas sob a ação do fogo, outras de substâncias terrosas depostas pelas águas. Algumas de tais substâncias se conservaram desregradas como as areias, há outras, a princípio, em estado pastoso sob a ação de certos agentes químicos ou por outras causas endureceram e adquiriram com o tempo a consistência da pedra. Os bancos de pedras superpostas denunciam depósitos sucessivos. O fogo e a água participaram, pois, da formação de materiais que compõem o arcabouço sólido do globo terráqueo. A posição normal das camadas terrosas ou pedregosas, provenientes de depósitos aquosos, é a horizontal. Ao vermos essas planícies imensas, que por vezes se estendem a perder de vistas, de perfeita horizontalidade, lisas como se estivessem nivelado como um rolo compressor, ou esses vales profundos tão planos como a superfície de um lago, podemos estar certos de que em época mais ou menos afastada, tais lugares estiveram por longo tempo cobertos de águas tranquilas, que ao se retirarem, deixaram em seco as terras que elas depositaram enquanto ali permaneceram. Retiradas as águas, essas terras se cobriram de vegetação. Se em vez de terras gordas, limosas, argilosas ou marnosas, próprias a assimilar os princípios nutritivos, as águas apenas depositaram areias silicosas, sem agregação, temos as planícies arenosas que constituem as charnecas e desertos, dos quais nos podem dar pequena ideia os depósitos que ficam das inundações parciais e os que formam as aluviões na embocadura dos rios. Conquanto a horizontal seja a posição mais generalizada e que normalmente assume as funções aquosas, não é raro verem-se nos países montanhosos em extensões bem grandes rochas duras cuja natureza indica que foram formadas em posição inclinada e até por vezes vertical. Ora, como segundo as leis de equilíbrio dos líquidos e da gravidade, os depósitos aquosos somente em planos horizontais podem formar-se, pois os que se formam sobre planos inclinados são arrastados pelas correntes e pelo próprio peso para as baixadas. Evidente se torna que tais depósitos foram levantados por uma força qualquer, depois de se terem solidificado ou transformado em pedras. Destas considerações, pode-se concluir com certeza que todas as camadas pedrosas, provindo de depósitos aquosos, se encontram em posição perfeitamente horizontal, foram formadas durante séculos por águas tranquilas e que todas as vezes que se acharem na posição inclinada, o solo foi convulsionado e deslocado posteriormente por subversões gerais ou parciais mais ou menos consideráveis. Um fato característico e da mais alta importância pelo testemunho irrecusável que oferece, consiste no existirem em quantidades enormes despojos fósseis de animais e vegetais dentro das diferentes camadas. Como esses despojos se encontram até as mais duras pedras, há de concluir-se que a existência de tais seres é anterior à formação das aludidas pedras. Ora, se levarmos em conta o prodigioso número de séculos que foram necessários para que se lhe produzisse o endurecimento e para que elas alcançassem o estado em que se acham desde os tempos imemoriais, chega-se forçosamente à conclusão de que o aparecimento de seres orgânicos na Terra se perde na noite das idades e é muito anterior, por consequente, à data que se lhe assina a Gênese. Entre os despojos de vegetais e animais, alguns há que se mostram penetrados em todos os pontos de sua substância, sem que isso lhes alterasse a forma de matérias silicosas ou calcárias que os transformaram em pedras, algumas das quais apresentaram a dureza do mármore. São as petrificações propriamente ditas. Outros foram apenas envolvidos pela matéria no estado de flacidez. São encontrados intactos em alguns inteiros, nas mais duras pedras. Outros, finalmente, apenas deixaram marcas, mas de uma nitidez e de uma delicadeza perfeitas. No interior de certas pedras encontram-se até marcas de passos, pela forma do pé, dos dedos e das unhas. Chegou-se a reconhecer a espécie animal a que pertenceram. Os fósseis de animais absolutamente não contêm, e isso é fácil de conceber-se, senão as partes sólidas e resistentes, isso é,
As ossaturas e as escamas e os cornos são, não raros, esqueletos completos. As mais das vezes, no entanto, são apenas partes destacadas que a procedência facilmente se reconhece. Examinando-se uma queixada ou um dente, logo se vê que se pertence a um animal herbívoro ou carnívoro. Com todas as partes do animal guardam necessária correlação, a forma da cabeça de uma omoplata, de um osso da perna, de um pé, basta para determinar o porte, a forma geral, o gênero de vida do animal. Os animais terrestres têm uma organização que não permite que sejam confundidos com animais aquáticos. São extremamente numerosos os peixes e moluscos, testáceos fósseis. Só estes últimos formam, às vezes, bancos inteiros de grande espessura. Pela natureza deles, verifica-se em dificuldade se são animais marinhos ou de água doce. Os seixos rolados, que em certos lugares formam rochas formidáveis, constituem inequívoco indício da origem deles. São arredondados como calhaus de beira-mar, sinal certo do atrito que sofreram, por efeito das águas. As regiões onde eles se encontram enterrados, em massas consideráveis, foram incontestavelmente ocupadas pelo oceano, ou, durante longo tempo, por águas movediças ou violentamente agitadas. Além disso, os terrenos de diversas formações se caracterizam pela natureza mesma dos fósseis que encerram. As mais antigas contêm espécies, animais ou vegetais que desapareceram inteiramente da superfície do planeta. Também desapareceram algumas espécies mais recentes. Conservaram-se, porém, outras análogas que apenas diferem daquelas pelo porte e alguns matizes de forma. Outras, finalmente, cujos últimos representantes ainda vemos, tendem evidentemente a desaparecer em um futuro mais ou menos próximos, tais como os elefantes, os rinocerontes, os hipopótamos e etc. Assim, à medida que as camadas terrestres se aproximam da nossa época, as espécies animais e vegetais também se aproximam das que hoje existem. As perturbações, os cataclismos que produziram na Terra desde a sua origem, lhe mudaram as condições de aptidão para entretenimento da vida e fizeram que desaparecessem gerações inteiras de seres vivos. Interrogando-se a natureza das camadas geológicas, vem-se a saber de modo mais positivo se na época de sua formação a região onde elas se apresentam era ocupada pelo mar, pelos lagos ou pelas florestas e planícies povoadas de animais terrestres. Consequentemente, se numa mesma região se encontra uma série de camadas superpostas, contendo alternativamente fósseis marinhos, terrestres e de água doce, muitas vezes repetidas, constitui esse fato prova irrecusável de que essa região foi muitas vezes invadida pelo mar, coberta de lagos e posta a seco. E quantos séculos de séculos, certamente, quanto milhares de séculos, talvez não foram precisos para que cada período se completasse. Que força poderosa não for necessária para deslocar e relocar o oceano e levantar as montanhas? Por quantas revoluções físicas, comoções violentas não teve a Terra de passar antes de ser qual a vemos, desde os tempos históricos? E querer-se que tudo isso fosse obra executada em menos tempo do que leva uma planta para germinar. O estudo das camadas geológicas atesta, como se já disse, formações sucessivas que mudaram o aspecto do globo e lhe dividem a história em muitas épocas, que constituem os chamados períodos geológicos, cujo conhecimento é essencial para a determinação da gênese. São em número de 6 os principais, designados pelo nome de períodos primário, transição, secundário, terciário, diluviano, pós-diluviano ou atual. Os terrenos formados durante cada período também se chamam terrenos primitivos de transição, secundários e etc. Disse, pois que tal ou tal camada ou rocha, tal ou tal fóssil se encontram nos terrenos de tal ou tal período. Cumpre-se note que o número desses períodos não é absoluto, pois depende do sistema de classificação. Nos 6 principais mencionados acima, só se compreendem os que estão assinados
por uma mudança notável e geral no estado do planeta, mas a observação prova que muitas formações sucessivas se operaram enquanto durou cada um deles. Por isso é que são divididos em 6 períodos caracterizados pela natureza dos terrenos e que elevam a 26 o número de formações gerais bem assinaladas, sem contar que provém de modificação devidas a causas puramente locais. Estado primitivo do globo. O achatamento dos polos e outros fatos concludentes são indícios certos de que o estado da Terra, na sua origem, deve ter sido de fluidez ou de flacidez. Estado esse oriundo de se achar matéria ou liquefeita pela ação do fogo ou diluída pela água. Costuma-se dizer proverbiamente: não há fumaça sem fogo. Rigorosamente verdadeira, essa sentença constitui uma aplicação do princípio, não efeito sem causa. Pela mesma razão, pode-se dizer: não há fogo sem foco. Ora, pelos fatos que se passam sobre as nossas vistas, não é apenas fumaça o que se produz na Terra, mas fogo bastante real, que há de ter um foco. Vindo esse fogo do interior do planeta e não do alto, o foco que lhe há de estar no interior, e como o fogo é permanente, o fogo também há de ser. O calor, cujo aumento é progressivo, à medida que se penetra no interior da Terra, que a certa profundidade chega a uma temperatura altíssima, as fontes térmicas, tanto mais quentes quanto mais profunda, lhes está a nascente. Os fogos e as massas de matéria fundida e esbraseada que os vulcões vomitam, como por vastos respiradouros ou pelas fendas que alguns tremores da terra abrem, não deixam dúvida sobre a existência de um fogo interior. A experiência demonstra que a temperatura se eleva de 1 grau a cada 30 metros de profundidade, donde se segue que, a uma profundidade de 300 metros, o aumento é de 10 graus. A 3.000 metros, de 100. A temperatura da água a ferver a 30.000 metros, ou seja, 7 ou 8 léguas, de 1.000 graus. A 25 léguas, mais de 3.300. Temperatura que nenhuma matéria conhecida resiste à fusão. Daí ao centro, ainda há um espaço de mais 1.400 léguas ou 2.800 léguas de diâmetro, espaços que sejam ocupados por matérias fundidas. Conquanto não haja mais do que uma conjectura, julgando a causa pelo efeito, tem ela todos os caracteres de probabilidade e leva à conclusão de que a Terra ainda é uma massa incandescente recoberta de uma crosta sólida de espessura e de 25 léguas no máximo, o que é apenas a 120 parte do seu apenas a 120ª parte do seu diâmetro. Proporcionalmente, seria muito menos do que a espessura da mais delgada casca de laranja. Aliás, é muito variável a espessura da crosta terrestre porque quando há zonas, sobretudo nos terrenos vulcânicos, onde o calor e a flexibilidade do solo indicam que ela é um pouco considerável, a elevada temperatura das águas termais constitui igualmente indício de proximidade do foco central. Assim sendo, é evidente que se torna que o primitivo estado de fluidez ou flacidez da Terra há de ter tido como causa a ação do calor e não a da água. Em sua origem... vou voltar aqui só um minuto. Assim sendo, evidente se torna que o primitivo estado de fluidez ou de flacidez da Terra há de ter tido como a causa a ação do calor e não a da água. Em sua origem, pois a Terra é uma massa incandescente. Em virtude da irradiação do calórico, deu-se o que se dá com toda a matéria em fusão. Ela esfriou pouco a pouco, principiando o resfriamento como era natural pela superfície, que então endureceu ao passo que o interior se conservou fluido. Pode-se assim comparar a Terra a um bloco de carvão ao sair ígneo da fornalha e que a sua superfície se apaga e se resfria ao contato do ar, mantendo-se-lhe o interior com estado de indignação, conforme se verificará quebrando-o. Na época em que o globo terrestre era uma massa incandescente, não continha nenhum átomo a mais, nem a menos do que hoje. Apenas sob a influência de alta temperatura, a maior parte das substâncias que a compõem e que vemos sob a forma de líquidos ou de sólidos de terras, de pedras, de metais, de cristais, se achavam em um estado muito diferente. Sofreram unicamente uma transformação. Em consequência do resfriamento, os elementos formaram novas combinações.
O ar, enormemente dilatado, de certo se estendia a uma distância imensa. Toda a água, forçosamente transformada em vapor, se encontrava misturada com o ar. Todas as matérias suscetíveis de se volatilizarem, tais como os metais, o enxofre e o carbono, se achavam no estado de gás. O da atmosfera nada tinha, portanto, de compatível com o de hoje. A densidade de todos esses vapores lhe dava uma opacidade que nenhum raio de sol podia atravessar. Se nessa época um ser vivo pudesse existir na superfície do planeta, apenas seria iluminado pelos reverberos sinistros da fornalha que lhe estava sobre os pés e da atmosfera esbraseada. Ele nem sequer suspeitaria da existência do Sol.